Quantas histórias cabem em 100 anos? Talvez levássemos outros 100 para contá-las, mas relembrar é fundamental para cultivar o senso de gratidão. Por isso vamos contar, em resumo, a história da primeira igreja presbiteriana de Barretos. Nossa história começa em 1924, quando o Presbitério Oeste de São Paulo enviou o reverendo Otávio Jensen para iniciar trabalhos regulares na cidade. O reverendo Otávio era pastor na igreja presbiteriana de São Carlos e vinha a Barretos uma vez por mês. Os cultos em Barretos eram realizados na casa de Dona Maria Branca, uma cristã da igreja metodista. Deus abençoou aquela iniciativa com 6 crentes professos. A primeira igreja de Barretos começou com uma mensagem e uma casa aberta. Naquele período foi dividido o trabalho entre os pastores nacionais e os missionários americanos. Os americanos focalizaram a atenção na abertura de novos campos, e foi assim que o campo de Barretos ficou sob a responsabilidade da West Brazil Mission. Por isso, em maio de 1925, veio para a cidade o reverendo Robert Dale Deffin. O reverendo Deffin estabeleceu residência em Barretos e adquiriu uma propriedade para o funcionamento da igreja, a Rua 22, número 108. Hoje, esse mesmo local tem outro nome, Rua 22, número 631. A escola dominical foi iniciada no dia 6 de junho de 1925, com 13 alunos. Ao longo dos anos, o trabalho ganhou força. Em 12 de outubro de 1928, foi inaugurado o Salão de Cultos. A West Brazil Mission coordenou a caminhada da igreja até fevereiro de 1947, quando passou a jurisdição para o presbitério de Araraquara. Na ocasião, foi designado o reverendo Teófilo Carnier, que trouxe um novo desafio para a igreja: construir um templo maior. Ele lançou a pedra fundamental em março de 1949, mas o salão social só foi inaugurado em 1952, sob a liderança do reverendo Josué Espina França, e o prédio completo só ficou pronto anos depois. O prédio é um símbolo da nossa missão, no meio da cidade, apontando para o alto. Há 100 anos temos caminhado juntos e colecionado histórias. São 40 pastores, além de evangelistas. Trabalhos importantes para a cidade, como o abrigo samaritano e nossa atuação auxiliando pessoas e famílias na luta com o câncer. São 2 igrejas organizadas e uma congregação, além de outras igrejas que surgiram partindo da nossa. É uma longa caminhada na mesma direção. Por isso, lembramos e louvamos. Pastor, eu comecei a vir aqui na igreja em 1948, do José Espina França, sabe? A igreja ainda era só ali, pequenininha e tudo, né? E eu frequentei ali toda a vida. Até eu tive minha família, tudo aqui, mas depois vai ficando moço, já viu, né? Larga tudo, não quer nem saber, né? E eu, graças a Deus, Deus me deu força, que eu tive que frequentar a minha filha até no fim, né? Frequentou, o Senhor me deu muito apoio. Muito obrigado, Senhor, de ter acudido ela. Eu mudei para São Paulo, saí, tá, né? Mas depois eu comecei aqui outra vez. E estou firme até hoje. Pastor, como o Stanner falou, orou aquele dia, estou achando que realmente eu estou aqui desde a fundação da igreja, porque as minhas lembranças são lá bem de criança, né? Porque logo que eu nasci, a igreja colocou um berço aqui para que eu pudesse estar aqui para minha mãe poder ensaiar. E eu fiquei muito tempo na igreja. Então, minhas lembranças de criança, eu tenho muitas lembranças da igreja naquela época de criança, de estar participando da escola dominical e lembrança de excelentes professores que eu tive. Isso marcou demais a minha vida, fez toda a diferença. Mais antigas, reverendo, eu tenho uma coisa muito boa que acontecia todo 1º de maio, que era o piquenique da igreja todinha. A gente ia num caminhão, um caminhãozinho desse caminhão velho mesmo, mas era uma alegria muito grande. Então, a minha mãe fazia pão com sardinha, fazia macarronada, tinha guardanazinha,
E meu irmão ia com a sacolinha, o Paulinho ia com a sacola pendurada nas costas, levando uma parte do lanche. Isso era tão bom, Reverendo. A gente esperava isso com muita alegria. Era um dia maravilhoso que a gente passava. Muito bom mesmo. Eu tenho a minha primeira lembrança da igreja foi uma visita que eu fiz aqui com a minha mãe. Nós viemos a Barretos e nós visitamos e eu me lembro da igreja. E quando a gente mudou, a igreja tinha passado por muitos problemas e tinha poucas pessoas, bem pouquinhas mesmo, acho que não passava de 10 pessoas na escola dominical. Mas ao mesmo tempo foi assim, uma igreja que me acolheu muito, que eu me senti parte dela. E aí logo Deus foi trabalhando e as pessoas foram voltando e a igreja continuou crescendo. Então eu tenho muito essa lembrança dessa época. A minha primeira lembrança foi quando a gente entrou aqui. Eu lembro que eu estava de rabo de cavalo de lado e uma roupa preta. Aí, lá na nossa igreja antiga era muito animado, muito, mas muito. E aí a gente chegou aqui e tinha hino. Aí que coisa de velho. Aí eu achei muito, muito estranho. E aí tinha a salinha lá embaixo, que também não era nada a ver com a que eu tinha. Mas isso foi muito legal, por causa que eu aprendi a ser uma pessoa mais calma, eu acho. Quando eu vim para cá, para Barretos, tinha só o salão social e tinha um salão do lado que dirigia o culto, que fazia culto, casamento, batizado, tudo. Então essas lembranças eu não esqueço. E foi lá que eu fiz a minha primeira oração, que o pastor pediu e falou: você vai fazer sim. Ai, pastor, né? Foi que eu fiz a primeira oração em público, né? Assim. No dia que... assim, a minha primeira impressão quando eu cheguei foi o negócio da salinha. Eu lembro que eu era muito pequena, tá? Aí, tipo, tinha uns grupinhos, assim. Aí eu lembro que... eu não lembro, acho que a professora estava contando a história do... Davi Golias, eu não lembro disso. Mas eu também lembro do negócio do batismo. Nossa, eu lembro que foi uma água muito gelada, tava congelando no dia. E eu fiquei toda molhada, foi bem estranho. Bom, a primeira lembrança que eu tenho é da pregação do pastor Magno, que ele pregou lá no texto que Davi e o profeta Natan confronta Davi. Foi uma pregação assim, muito joia, massa pra caramba, e que demorou pra caramba acabar, então saí daqui mais ou menos quase 10 horas, mas foi muito boa. Minha primeira lembrança. Minha primeira lembrança é da primeira vez que a gente estava entrando aqui. A gente acho que chegou atrasado, né? Porque não sabia muito bem os horários. Aí tava tipo, todo mundo olhando assim pra gente. E eu tive, tipo assim, muitas lembranças também, tipo, na minha primeira UPA, porque eu era mais novinha, assim. Aí, tipo, começa com vergonha e a gente vinha aqui, tipo assim, pra poder ter os encontros. Mas foi legal, assim, né? É um momento que você tá conhecendo, é tudo novo, mas... Tem várias, né? Tem como quando nós decidimos vir para cá e com visita. Nós viemos num casamento, então lembrança de um casamento. Aí depois, quando nós estávamos com intenção de vir congregar aqui, acho que foi a lembrança da pessoal de máscara, né? Da pandemia, acho que foi essa. Eu sozinha vim a um congresso de jovens. Eu vim a esse casamento depois, e depois eu vim ao culto quando o pastor Allen veio pregar para saber se ele ia ser o pastor da igreja, para ver se ele ia ser aprovado. Como eu já seguia ele nas redes sociais, desde antes da pandemia, ele em Rio Preto, eu fiquei muito interessada em vir conhecê-lo. Aí, depois daquele dia, nós ficamos aqui, saímos mais. A minha primeira lembrança do primeiro culto que eu fui, no final do culto, a Miriam foi me receber. Então a primeira lembrança que eu tenho é a recepção da Miriam. Tá, eu entrei aqui pós-pandemia, então foi 2021, final de 2020 por aí. E primeiro que tava todo mundo de máscara, então já era uma coisa difícil de se adaptar. E eu lembro que no culto a gente ficava meio separado e espaçado, só que depois, por eu ser adolescente, a gente se reunia e se conversava e sentava com os adolescentes. E eu achava isso bem diferente da minha antiga igreja,
E eu gostava bastante disso, dessa união que a gente tinha, de ser todo mundo unido, porque era um público diferente do que eu conhecia antes. A primeira lembrança que eu tenho é de a gente fez um café da manhã da família assim que a gente chegou na igreja, na chácara da Silvia e do Zezé. Eu sempre tive muita curiosidade quando eu passava aqui à frente da igreja. E a primeira vez que nós entramos aqui, eu tenho um fato engraçado que havia uma criança que estava de suspensório e uma calça bem curta assim, e eu pensei, meu Deus, essa igreja que é antiga, né? Mas eu vi que depois foi só um susto, foi só o primeiro momento. Depois a gente foi convivendo com os irmãos e a gente observou que a comunhão sempre foi um ponto muito forte aqui na IPB. A Helena chegou com 3 anos, Maitê com 7, fizeram grandes amizades, são meninas que estão crescendo aqui na igreja junto com seus amigos, isso nos deixa muito felizes. As minhas primeiras memórias eu não tenho certeza, porque eu sou dessa igreja desde que eu nasci praticamente, então meu aniversário de 1 ano foi aqui e eu não tenho certeza de qual foi, mas eu lembro de eu pequeno, pulando num pula-pula lá embaixo, ou deu na sala tendo aula com a tia Elda ou com aquela outra tia lá que dava aula também, que eu esqueci o nome, Thaís, Tainá, alguma coisa assim. Eu me lembro de quando eu estava chegando aqui na igreja, né? Aí quando acabou o culto, meus amigos foram me mostrar a igreja lá, porque eu não sabia no primeiro dia, né? Os amigos que eu já conhecia, eles foram me mostrando cada parte da igreja, né? Eu fiquei feliz que eu tinha amigos lá já para me mostrar tudo, para não ficar deslocada. Eu lembro que a minha primeira lembrança foi lá na chácara do Zezé, que eu tinha, acho que se não me engano, eu tinha 2 aninhos, eu estava prontinha para ir embora, eu caí na piscina. Não é exatamente a primeira lembrança, mas quando eu era criança, eu lembro muito das cantatas que tinham. Então é uma coisa que ficou muito viva na minha cabeça. Acho que a minha primeira lembrança, eu acho que eu lembro até o lugar que eu estava mais ou menos por ali na direita. E eu lembro que no começo eu sempre tive muita dificuldade para prestar atenção nos cultos, muita dificuldade. E esse foi mais um culto que eu não entendi absolutamente nada. E eu estava tão sedentário na época que eu não aguentava ficar em pé direito para cantar. E eu ficava com muita dor de pescoço, muita dor de tudo. E essa foi a primeira memória de noite. Acho que agora a primeira memória de manhã, acho que eu lembro que os meninos estavam tudo lá embaixo, reunidos, conversando de alguma coisa que estava acontecendo na época da sala deles. Aí eu tentando entender o que estava acontecendo, porque eu só conhecia eles de vista na escola. Aí foi ali que comecei a criar amizade com eles e estamos aí até hoje, né? Agora ele vem aqui de bike, todo domingo de manhã e de noite, já está mais frequente que vários. A minha primeira lembrança, acho que foi o primeiro dia que eu fui, né? Num sábado, e eram poucas pessoas, mas eu fui muito bem recebido, então ali eu pude notar que era uma igreja diferente, uma igreja acolhedora. A minha foi quando eu e o Lucas, que é um outro adolescente que não está aqui, nós nos arrastamos por baixo dos bancos até aqui na frente, e a gente tomou castigo depois, porque a gente atrapalhou o culto. E outra coisa que eu lembro também foi numa chácara do Zezé, em um dos eventos que teve lá, que a gente subiu em cima do lugar onde ficam os bois. A gente soltou os bois, subiu lá em cima e ficamos lá até prenderem os bois de novo. Foi muito louco. Nós chegamos pela porta da frente, né? Nós viemos de uma outra igreja e nós estávamos procurando uma igreja reformada, uma igreja que tem a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra. E nós estávamos visitando outras igrejas, né? Mas quando entramos aqui na primeira vez, ouvimos a palavra de Deus, nós ficamos muito satisfeitos, fomos muito bem recebidos. E uma das primeiras lembranças que eu tenho é do presbítero Pascoal me cumprimentando, a sua esposa, a Miriam, também nos recebendo aqui com muita alegria. O pessoal da equipe de louvor na época já me chamando para tocar, né, na época, mas eu preferi ficar um tempo sem tocar na época. E fomos muito bem recebidos, ficamos muito felizes. Gostamos muito do trabalho com as crianças na época, as crianças vinham cantar na frente com o pastor Magno na época. E essa lembrança é de 2016, nós já estamos em 2024, então a minha primeira lembrança é essa. Uma coisa que marcou para mim, principalmente esse ano, foi quando a UMP precisava fazer os hambúrgueres e as sociedades prontamente se disponibilizaram para ajudar. Então os homens, né, ajudando a montar os lanches, as mulheres da SAF ajudando a organizar. Isso mostra que é um cuidado mútuo, não é? Cada um cuidando, ajudando um ao outro, realmente como um corpo.
Bom, nós chegamos em 2021. Então, nós acabamos de chegar, comparando essa longa caminhada da história da nossa igreja. Mas existem 3 episódios da nossa história recente que merecem atenção porque eles são marcantes, são significativos e apontam algo da direção da providência para a nossa vida. Um é a história da Laura. A Laura apareceu na nossa igreja num domingo após a escola dominical. O seu marido estava internado no Hospital São Judas, já sedado para falecer, e ela saiu desorientada pela cidade, acabou vindo parar aqui na nossa igreja. Então eles eram cristãos e conversamos um pouco, e ali no fim da tarde a gente foi fazer a visita, ler a escritura, orar com eles e cantar. E poucas horas depois o seu marido partiu. Mas ela ficou tão grata por aquilo que ela disse que a experiência da partida do seu marido foi diferente, porque ela teve o amparo da igreja. E depois ela veio, né, em outras ocasiões, para trabalhar com uma equipe nossa, para a gente fazer capelania ali no Hospital São Judas. A outra história é da Ana Vitória. Ana Vitória chegou no período da pandemia, uma criança também lutando contra o câncer, seus pais vindos do Nordeste, e durante alguns anos a gente pôde acompanhar, dar algum tipo de suporte, até chegar o dia em que a Vitória foi encontrar o Senhor, né? Mas também na partida da Vitória nós pudemos ver os seus pais confortados no Senhor e profundamente gratos, né, pelo serviço da nossa igreja. A última história desse ano, já 2024, é a história da Patrícia, que chegou vinda de Campo Grande com seu marido e seus filhos, e nós pudemos dar suporte para eles encontrarem casa, para que o Kleber, seu marido, encontrasse um serviço aqui na cidade. Nós pudemos acolhê-los como igreja e orar por eles, até chegar o período em que realmente a situação piorou consideravelmente. Nas últimas semanas, nós visitamos todos os dias a Patrícia ali no hospital São Judas, e fomos preparando a família, né, para essa despedida e para a partida dela. E nós temos também, né, o retorno, a resposta dos familiares, com muita gratidão por aquilo que eles receberam aqui na nossa igreja. Aquele ofício fúnebre foi muito difícil, muito doloroso, ver crianças pequenas se despedindo da sua mãe, mas ao mesmo tempo foi bom ver que eles tiveram companhia e cuidado até o fim. A profissão de fé da Lisa, né? E o batismo dos nossos filhos. Isso. Da Lisa, o Ravi e a Bela. Inesquecível. Também. Porque parecia uma reunião familiar, que veio com meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas. Né? Nós trouxemos aqui acho que umas 20 pessoas da família. Então foi um momento inesquecível. Para mim é uma família em especial, que hoje infelizmente não mora mais em Barretos, mas é a família do Lucas e da Marina. O Lucas, a Marina, a Sarinha e logo depois o Manuelzinho, né? Então as minhas memórias são com eles lá congregando com a gente. Muitas. São várias lembranças. O que me marcou muito, pastor, na época de juventude, foi ver homens se dedicando aqui à igreja. E isso me ensinou demais. Então eu queria citar o nome de alguns, como o seu Otávio Gomes, seu Claro Vota, seu José Veloso, que foram homens que marcaram demais minha vida, porque eles me ensinaram bastante. Eram homens que se dedicavam a ensinar os mais jovens. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade também, de falar com os mais jovens hoje e poder abençoá-los também nesse sentido. Verdade, eu aprendi muito. Tivemos alguns pastores que passaram aqui, que marcaram minha vida, de uma forma especial o pastor Gilmar Lima, que fez o nosso casamento, e até hoje ele é uma referência para mim, e a gente aprende com cada pessoa que passa, cada irmão que passou aqui, ficou pouquinho tempo, mas que ficou mais tempo. É bom receber as pessoas, é triste quando elas vão embora. Mas eu tenho muitas lembranças, é até difícil escolher, mas eu acho que o tempo que a gente... eu acho que
na época da minha juventude, quando eu cheguei aqui, eu morava em São Paulo, e quando eu cheguei aqui, a gente tinha muita liberdade de vir sozinho para a igreja, de trabalhar, de fazer muitas coisas. Então a gente teve oportunidade de trabalhar aqui, lá na segunda igreja, na terceira igreja, fazer trabalhos com crianças, trabalhos evangelísticos, e isso é muito forte na minha vida, e eu tenho vontade de fazer as mesmas coisas até hoje, pena que a força não é a mesma. O que me marcou, na verdade, é o fato da igreja ser uma família mesmo. Eu venho de 2 igrejas grandes e a nossa igreja hoje é um pouco menor, mas a comunhão, né, eu conheço desde as crianças até as pessoas mais idosas, e isso é muito bom, né? A gente tem uma comunhão com todas as gerações ali, e você de fato tá no dia a dia com as pessoas, conhecendo, compartilhando da vida, e isso é muito bom. E ali eu fiz minha profissão de fé com 15 anos. Foi também uma coisa muito marcante para mim. Ali também eu me casei. Foi no ano de 67, dezembro de 67. Foi o pastor Simão Pedro que fez meu casamento. E foi o pastor Pedro que fez o batizado dos meus 2 filhos, do Aquiles. Ele estava em Barreto, ele era pastor aqui. E do Ricardo, ele veio pregar. Aí eu pedi para o nosso pastor se poderia, né? Se ele poderia fazer o batizado do Ricardo. Aí ele falou, não, dona Isoleta, à vontade, pode fazer sim. Aí ele também fez o batizado do Ricardo. Então, uma história muito marcante. Eu cheguei na igreja em 2018, depois que eu voltei de Santos, e fui muito bem recebido e fiquei desde então. Eu cheguei na igreja em finalzinho de 2004, aí eu fiquei até 2007. Tive que sair, né? Não por causa própria, mas eu queria muito voltar. E aí eu fiquei de 2007 até 2020, com muita vontade de voltar. Em 2020, Deus fez com que abriu as portas para que eu pudesse voltar. Então, eu tô desde então. Eu cheguei na igreja no ano passado, só que eu tinha conhecido a igreja no ano anterior, quando eu vim fazer estágio em Barretos, e eu dei um Google. Eu cheguei na igreja em 2016, se eu não me engano, com os meus pais. E foi um momento também muito importante assim na minha vida, porque eu não tinha conseguido construir muitas amizades assim em Barretos logo que eu cheguei. Então, a primeira igreja presbiteriana de Barretos foi uma igreja que me acolheu muito nesse sentido de família mesmo, de conseguir amizades com o MP e de crescer em comunhão com irmãos assim de idades próximas a mim. É uma história muito grande. Eu comecei a ler a Bíblia e surgiu na minha cabeça várias perguntas. Um dia o padre Robson veio aqui e eu gostava muito da carismática. Então eu fui à missa, chegando lá, ele falou que todas as quinta-feiras ia haver a carismática lá no São Benedito. E eu falei, então eu venho aqui, toda quinta-feira eu venho aqui. E quando foi na próxima quinta-feira, eu fui lá, não teve, estava fechada. E eu falei assim, mas eu quero entrar numa igreja hoje, eu preciso ouvir a palavra. E eu desci para a praça, porque eu tenho ânimo, eu tenho coragem, graças a Deus, Deus me deu coragem para fazer tudo que eu preciso, graças a Deus. E passando aqui na porta, eu falei assim, mas essa igreja está aberta e eu não vou encontrar a matriz aberta hoje. Eu falei assim, eu vou entrar. O pastor Magno estava conduzindo a leitura da Bíblia. E eu entrei aqui, ouvi a leitura, ouvi os hinos que estavam tocando, que estavam cantando, e eu achei maravilhoso. E a pregação da palavra também, que me encantou demais. Eu falei assim, é aqui, gente, é aqui. Eu encontrei a minha paz que eu tanto procurava. Eu encontrei Jesus, que é o nosso único e verdadeiro Salvador, porque eu procurava a Jesus, nosso único e verdadeiro Salvador, que está na Bíblia. E eu não encontrava na católica. É
Eu estava com 62 anos, foi 8 anos atrás, né? 8 anos atrás. A ideia começou assim, eu e o Pascoal, a gente já morava lá no Cristiano. E a Paulo e o Rogério, quando se casaram, eles foram morar lá também. E tinha uma irmã, a Edna Martins, que morava lá. E ela trabalhava com crianças na APAI e na Fazenda Buracão. E eu e a Paula também, a gente estava acostumado a trabalhar com crianças. E nós começamos a reunir as crianças. A primeira reunião que a gente fez foi embaixo de uma árvore muito grande, onde hoje é a Igreja Católica, bem no meio ali do terreno. E a gente começou a reunir ali, depois, mas a gente percebeu que não ia ser muito fácil, né? Porque a gente precisava das famílias juntos. Aí nós começamos a nos reunir todo dia de manhã. Durante um tempo a gente se reunia. A gente ia ou na casa da Paula, na casa da Edna, ou lá em casa, e a gente começou a orar por aquele trabalho. E Deus foi enviando algumas famílias que estão até lá hoje, estão até servindo hoje ainda, servindo, né? O caso da família da Fátima e do José Carlos. E outras pessoas que estão lá. Acho que o Everton também era bem daquele tempo, assim, começou bem criança, mas acho que foi um pouco depois. Então, esse trabalho nasceu no coração da Edna, que era uma irmã que morava lá. E ela sempre orava para Deus levar pessoas para morar lá no bairro, que ela tinha esse sonho. E aí nós casamos, fomos para lá, aí já melhorou. E depois a Paula e o Rogério foram também, e aí a gente começou a se reunir e clamar a Deus. E Deus foi trazendo, a princípio, crianças, né, pastor, para a gente reunir com elas. E depois começaram a vir adultos, até a gente alugar uma casa, né? Chegamos a alugar uma casa. Inclusive era de um irmão aqui da igreja, o Jair, tinha uma casa lá, alugou para a gente utilizar a casa como ponto de referências. E foi graças à bênção de Deus e esses irmãos que colaboraram que a gente iniciou esse processo lá. Aí a prefeitura doou aquele terreno para a igreja e aí quando começou o trabalho lá naquele lugar. Está lá até hoje, né? Quando eu tinha 15 anos, o reverendo chegou para mim e falou que eu ia ser a organista oficial da quarta-feira, entende? E isso me alegrou muito também, me encheu de alegria, assim, eu fiquei orgulhosa, um orgulho santo, não é? E eu fiquei muito orgulhosa disso, eu não pensei que fosse acontecer isso comigo. E logo depois também eu comecei a reger um coral, porque nós tínhamos um presbítero, Jefferson Reis, era o presbítero, e ele mudou para São Paulo e ficou sem coral. E aí, como eu já estava fazendo no conservatório, né, é uma coisa que eu escolhi, aprender a dirigir coral, a reger coral, então eu tomei a frente do coral também. Tudo foi muito bom para mim naquela igreja, eu amo muito. Ali eu fui batizada, ali eu fiz minha profissão de fé, ali eu casei, batizei meus filhos. Eu não se eu mudasse de Barretos, eu não sei o que é que eu faria sem a minha igreja. Eu amo. Eu vim aqui por causa da minha família e também porque a minha família tinha amigos que já eram daqui. Então, quando eu cheguei, eu meio que já tinha, entre aspas, uma proximidade em geral. Mas o que me marcou principalmente foi o jeito que era dada a palavra para os adolescentes e para os adultos, e como era mais conectado. Porque eu não era nem um pouco ligada com a igreja antes de vir para cá, 0, totalmente inimiga de tudo que envolvia isso. E eu realmente senti uma conexão quando eu vim para cá, porque eu sentia que a palavra era efetiva, ela era bíblica, e isso me motivou a vir para cá de verdade, de manhã e de noite. Então eu fui de uma adolescente que não suportava pisar na igreja, respirar aqui perto, ter que acordar domingo de manhã ou ir domingo de noite, para alguém que quer sempre estar aqui, que gosta de ajudar, que gosta de participar, de reunir os adolescentes. E essa participação da igreja, a comunhão, me ajudou muito a estar aqui, porque é bem mais fácil você conviver num lugar onde tem um público, tem amigos, tem tudo. Nesses últimos anos eu tenho aprendido o que é viver de fato em comunidade, o que é participar de uma família da fé mesmo. Então
Tem sido muito bom esse crescimento conjunto com os irmãos e partilhar de experiências. E isso tem enriquecido muito e edificado muito a minha vida também. Muito bom saber que a gente tem irmãos para contar, né? Não só no domingo à noite, mas sim na semana toda se a gente precisar e durante a vida também, né? Irmãos para crescer com a gente. Acho que outra coisa que me marcou também foi a quantidade de coisas que eu aprendi aqui dentro. Porque na Católica eu não sabia de nada, não fazia nada. Hoje é que acho que eu posso me dizer que eu participo daqui, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi mais sobre a Igreja Católica estando fora dela do que dentro dela. E aqui dentro eu aprendi bastante coisa, não só sobre essa fé protestante, mas também sobre outras fés, bastante coisa. E eu percebo que a minha pessoa em si mudou, baseado nesses aprendizados. Eu acho que a fase que a gente está vivendo agora de aprendizado, sabe? Tipo, desde Malaquias até Coríntios, essas coisas que a gente está vendo agora também, que está unindo mais a UPA, os adolescentes. Resumir em uma palavra, uma expressão, eu acho que é cativante o evangelho que é pregado aqui na igreja. Acho que essa é a minha expressão. Eu não sei se eu teria uma expressão adequada, assim, né? Mas eu acho que... Eu não sei se eu poderia dizer casa, né? Mas assim, eu me sinto em casa quando eu tô, tipo, aqui na igreja. E eu vejo, assim, que eu já visitei outras igrejas, um diferencial que a gente tem é que, tipo assim, realmente você tá estudando a palavra de Deus, sabe? E eu sempre sinto isso o tempo todo. Até depois que começou os pequenos grupos e tal, eu sinto que eu venho, tipo assim, bem mais conectada com a palavra de Deus do que, tipo, nas outras igrejas. Não que às vezes não seja, né? Mas eu me sinto assim. A minha palavra que resume tudo que eu percebo desde quando eu cheguei aqui é acolhimento. Nós sempre fomos muito bem acolhidos, amados, a comunhão, isso é algo muito relevante. Se eu pudesse resumir, pastor, eu gostaria de usar duas palavras, uma igreja amorosa e uma igreja acolhedora. Porque a gente sentiu isso e sente isso, né, na vida da igreja. Desde a nossa mocidade até hoje a gente vê isso, que é uma igreja amorosa e é uma igreja que acolhe bem as pessoas. Para mim, a igreja é como uma família, minha família mesmo. A gente faz os planos, a gente planeja as coisas, né, muito envolvido com a igreja, né, a prioridade com as coisas, de estar junto com os irmãos. E é a minha família, para mim é como uma família mesmo. Eu não sei, Madeira, porque eu acho que eu gosto da estrutura daqui, eu acho muito bonita, e Madeira eu acho que remete a algo aconchegante. Essa igreja, para mim, eu fui criada, meu maior amor em Cristo Jesus foi a primeira igreja. Foi ali que eu passei a minha adolescência, minha juventude, e fui na igreja até o Aquiles doente, se você acredita, ele pediu para ir na igreja, nós levamos ele, mas tivemos que sair antes, porque não dava, né? A gente sabia que, porque ele teve Alzheimer, né? Mas então foi o meu maior amor, foi ali, que eu amo a igreja, a primeira igreja presbiteriana. Hoje nós estamos em um momento em que Deus nos permite cultivar clareza para a caminhada. E a gente tem feito isso, por exemplo, observando como a providência nos guiou. Nós temos o slogan que aponta para o nosso prédio. Nós somos uma igreja no meio da cidade, apontando para o alto. Então isso fala da nossa participação na cidade e da nossa missão apontando para Cristo. Nós também estamos tentando reduzir ou resumir isso nessas 5 características que queremos, cultivar. Uma igreja reformada, que caminha na tradição dos nossos pais e centrada no Evangelho. Uma igreja missional, que abraça de fato e que tem o desejo de tornar Cristo conhecido. Uma igreja contemporânea, que fala ao nosso tempo em uma linguagem acessível. Uma igreja educativa, que tem como centro de fato o ensino da palavra de Deus. E uma igreja voltada para o coração, que não visualiza apenas o exterior, mas que está tentando, numa caminhada de discipulado e de comunidade, ministrar ao coração e as questões centrais da nossa vida. E nós fazemos isso também com aquelas posturas que nós queremos cultivar, né? Humildade,
porque nós queremos apresentar toda a beleza e estrutura da nossa teologia, reconhecendo que nós somos meros instrumentos do Senhor, honestidade, cultivando relacionamentos que são verdadeiros e não superficiais, e hospitalidade, para de fato sermos uma igreja que acolhe, assim como nós fomos acolhidos pelo nosso Deus. Eu vou resumir como bíblica. Porque nós corremos um risco de sempre puxar para um lado ou puxar para outro. Ou é muito... não tem comunhão, mas tem Bíblia. Ou não tem oração, mas tem isso. Então eu acho que é o equilíbrio, né? Bíblico no sentido de ser equilibrado. Eu imagino que nós buscamos ser uma igreja equilibrada. Eu tenho visto essa busca, vamos dizer, essa marca, né, na igreja. Acho que é equilíbrio mesmo. Bíblica, mas no sentido de equilíbrio. A família e comunhão, porque nós somos em poucos, mas nós somos unidos, e eu sinto que qualquer momento que eu precisar eu posso contar com cada um dos irmãos. Então eu me sinto muito bem recebido e acho que, resumindo mesmo, família, comunhão. Uma grande família. Eu acho que para mim também é família. Eu já precisei, então eu já estive, né, no lugar de quem recebe o amor de uma família. Eu acho que nós somos diversos, as pessoas são muito diferentes entre si, o que caracteriza também uma família. E a gente se estressa, né? A gente já precisou sair da igreja, da porta da igreja às 3 horas da manhã para um evento, e nem todos foram tão tranquilos. Alguém aqui de branco não estava tão tranquilo, então eu acho que essas coisas caracterizam uma família. Eu acho que, além de ensinativa ou educativa, a palavra eu acho que é educativa. Educativa muito bem na adaptação e em ser hospitaleiro também, que um dia, né, eu já vi no culto falando sobre isso. Eu acho que a igreja se resume nessa frase, porque além de ser uma igreja boa no ensino, que ela fala sobre Deus de uma maneira muito clara e boa, eu acho que é sobre as pessoas também, como eu falei, que são muito hospitaleiras e que sempre estão tentando ajudar. Também é muito alegre, animada e amorosa também, que é um culto muito bom, uma explicação muito boa de como eles falam de Deus. Eu acho que essa questão da família também, relacionamento, né? A gente aprender a lidar com os irmãos em dias não tão agradáveis assim. Mas no geral, a gente, né, ter com quem contar mesmo, e quem apoia a gente quando a gente precisa nas nossas lutas, compartilhar também não só os momentos felizes, mas os momentos difíceis também. E especialmente nessa fase também de vestibular que eu tenho passado, eu já tenho um bom período, né, assim, que eu estou estudando, e eu sempre pude contar muito com o apoio da igreja. E até o pessoal às vezes fala, tá fazendo vestibular, não comenta com as pessoas, né, porque vão ficar perguntando. Mas na igreja, assim, não tem como, porque é realmente uma família com quem eu posso contar, com quem eu sei que tá orando, pessoas que estão orando por mim. Gratidão pela minha família estar servindo a Deus nessa igreja, por ser uma igreja bíblica, de ensino bíblico, uma igreja de muita comunhão, de amor, de excelentes amizades para os nossos filhos, para nós também. E essa gratidão, né, pelo ensino e pela comunhão. O ensino e a comunhão. Servir a Deus com nossos filhos num lugar assim é muito gratificante. Eu também acrescentaria família, né? Parece que a gente está aqui há tanto tempo, né? Quando eu digo há tanto tempo, parece que nós estamos aqui há 20 anos. Porque é um carinho, é uma preocupação, é uma mensagem no privado, quando você está passando por alguma enfermidade. E mesmo nas reuniões fora da igreja, a gente encontrou uma família com o nosso perfil, né? De liderança, com perfil de carinho, de preocupação, de querer estar junto, né? Então, uma família também. Do meu ponto de vista, eu acho que seria proximidade, porque eu me sinto muito próxima das pessoas aqui, eu sinto que a grande maioria delas são exemplos para mim de vida, de carreira, de cristianismo e tudo no geral. Então, são pessoas que eu sinto que eu posso confiar, que eu posso pedir um conselho, uma ajuda, ou que eu simplesmente possa estar junto, chamar para mim
contar alguma coisa feliz que aconteceu na minha semana ou sobre uma dificuldade, tanto com os adultos quanto com os adolescentes, eu sinto que tem uma proximidade forte entre todo mundo aqui. Sei lá, união. Acho que uma palavra união. Uma frase só lapada, porque o pastor ultimamente está só metendo louco nas pregações. Mas tá bom pra caramba. Acho que a minha, resumiria numa palavra também, acho que seria mais recomeço. Porque, de verdade, acho que eu percebo que eu mudei muito desde antes da igreja pra cá. Até do meu comecinho na igreja eu era bem diferente do que eu sou hoje. E não só como pessoa, mas tudo que eu vivi, não só com o pessoal daqui, mas com Deus mesmo. Eu não fazia ideia, eu já tive uma época meio que eu era meio agnóstico da vida, assim, eu era meio, sei lá, deve ter alguma coisa, mas eu também não me preocupo com o que é essa coisa. Hoje em dia eu sei a origem de tudo, o motivo de eu estar aqui, a razão de que eu estar aqui, e o que me criou é esse Deus que eu sirvo, e eu acho que é mais por isso que eu dou essa palavra de recomeço. Bom, se Jesus não voltar, né? Eu penso assim, eu espero que a igreja tenha novos jovens, novas famílias, que a igreja possa crescer cada vez mais, porque assim como o Caio diz aqui, que essa igreja é um recomeço, para nós é um recomeço de formas diferentes. Ele que veio de uma católica, mas eu... Sei lá, pregando o evangelho que nem a gente prega agora, né? Só que, tipo, sei lá, bem diferente, né? Acho que deve estar reformado daqui a uns anos também. Acho que não vai pegar com essa mesma estrutura daqui mais 100 anos, porque, né? Pancada pra aguentar, mas eu acho que não vai ter tanta mudança assim, não. Vai ficar parecido. Acho que a gente vai ser perseguido, a igreja vai ser incendiada, ninguém mais vai poder pregar o evangelho no Brasil. Eu que já era de uma família cristã, sinto que eu quero que mais jovens possam recomeçar aqui. Eu quero que mais jovens se sintam próximos, porque eu acho importante quando você começa a igreja na adolescência, eu quero que a nova geração possa aproveitar, porque os tempos de trevas, eles vão chegando e as coisas vão mudando e vão ficando mais difíceis. E eu espero que daqui 100 anos a igreja esteja com novas pessoas, com um novo público, com uma geração nova, e que a gente não vai estar aqui, né, mais daqui 100 anos, mas que a próxima geração possa aconselhar e ser aconselhada. Eu penso que a igreja daqui a 100 anos, em questão física, assim, eu acho que não vai mudar muita coisa, não sei, implementação de, sei lá, alguma tecnologia nova ali na transmissão, para guardar as coisas, assim, na câmera, alguma coisa assim. Mas em questão de pessoas mesmo, eu acho que vão ser pessoas totalmente novas, óbvio, a gente que é os mais jovens não vamos estar aqui para ver, mas acho que essa igreja vai servir de testemunho, né, para que, supondo, caso Jesus não volte antes, essa igreja vai servir de muito testemunho, assim como eu, a Lisa e outras pessoas, acho que pode sim ser um testemunho que, uma testemunha do que acontece aqui, que a nossa igreja também possa ser um testemunho do que a gente planta, que a gente vai plantar ainda, que a gente possa, por exemplo, trazer evangelho para uma família que vai ter filhos e os filhos dela vão crescer aqui, vão ter mais filhos aqui, que a gente não vai estar aqui para ver isso, mas que essa igreja possa ser uma testemunha disso, porque muitos dos frutos que a gente planta a gente não vê. Além Porto, e que a gente possa sim deixar a nossa marca aqui, mas que uma coisa que eu espero que nunca mude é a veracidade da palavra, e que esse ensino bom e firme que a gente tem aqui possa perdurar por mais gerações. Eu acho que uma coisa muito legal é que a gente vê os mais velhos falando sobre os mais velhos deles. E eu espero que mesmo que a gente não esteja aqui, a gente possa ser os mais velhos, possa ser os mais velhos que estão falando, entendeu? Porque eu vejo, por exemplo, a tia Miriam, o tio Pascoal, ou o Zezé, eles falam sobre as pessoas que vieram antes deles, e mesmo que a gente não esteja aqui, que a gente possa dar um bom testemunho para as pessoas que vão vir depois da gente, vão falar da gente. Hoje o pastor falando, né, no culto sobre a cápsula do tempo, eu só conseguia pensar, eu queria estar muito lá para abrir, ver tudo e ver a reação das pessoas e ver as pessoas novas, né, que Deus vai trazer. Mas eu acho que é a gente confiar em Deus porque Ele sempre levanta pessoas, né? E esses dias eu estava pensando sobre isso, vendo as fotos antigas que o pessoal estava postando, né? E como a gente não tem noção, né, de que as pessoas que estão na igreja, como a Miriam, o Pascoal, a Silvia, estão ali desde novos.
E eu tava pensando em como eles nos receberam, né? Tantas pessoas que chegaram, tantas pessoas que saíram e como eles sempre nos receberam tão bem. E eu fico pensando em toda a história que eles já viram se passar na igreja, quantas pessoas eles já despediram e quantas pessoas já viram chegar. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Receber as pessoas que estão chegando bem, como família, como corpo de Cristo mesmo, e continuar orando para que Deus continue levantando mais pessoas para que a obra do Senhor, né, avance sempre. Acredito que a igreja ela vai continuar, porque eu sei que se ela chegou até aqui é porque é a mão de Deus que conduz a igreja. E acredito que ela vai sofrer muitas pressões ainda, né? E vai ter muitas lutas como a gente está passando agora, e daqui a 100 anos outras lutas virão. Mas acredito sim que a gente está passando por momentos difíceis no nosso tempo agora. E como diz aquele ditado, momentos difíceis criam pessoas mais resilientes, né? Criam pessoas mais fortes. Eu acho que é esse tipo de pessoa que vai chegar daqui a 100 anos. Cristãos realmente dedicados aí à palavra de Deus, e realmente que vai estar aí não só defendendo a igreja, mas defendendo o evangelho. É preocupante, né? Assim, a gente não se preocupa com o material humano, né? A gente sabe que a cultura hoje está indo para vários sentidos e tem o amor se esfriando. Então a gente espera que ela seja uma âncora, né? um alicerce, um farol para a cidade. Eu sou mais otimista. Eu acredito que nós teremos aqui muitos jovens, adolescentes, pessoas realmente interessadas em um ensino bíblico, porque eu acredito que vai chegar um momento em que as pessoas vão se cansar desse evangelho falso pregado e vão buscar Deus de todo o coração. Eu acredito que talvez a igreja tenha uma escola mesmo para crianças, adolescentes, uma escola de ensino infantil fundamental. Eu acredito nisso. E pensando por esse lado, você também me convenceu, porque aconteceu com a gente, né? A gente, com esse mar de informações, difícil a pessoa ficar na ignorância, e as fake news não vão prosperando tanto. Então vai chegar uma hora, eu também penso que a verdade bíblica, né, vai prevalecer. Eu acho que daqui a 100 anos vai ter muitas coisas que vão mudar, né? Por exemplo, o ar já tá ruim com essa falta de chuva. Talvez daqui a 100 anos talvez fique pior. Então eu acho que teria muito mais ventilação. Eu acho também que talvez no culto dominical, em outros negócios, vai poder autorizar celular, porque eu nem sei se todo mundo vai poder trazer a Bíblia, aí vai falar, pega o seu celular aí, vai ver na Bíblia, já que você não trouxe mesmo, né? E eu acho que é claro que vai ser coisas bem mais modernas, por exemplo, coloca aqui o telão, às vezes vai ser uma tecnologia mais moderna, coisas mais fáceis, mais isso, mas... Eu também acho que vai ter, vai ser moderno, mas não vai, mudar o jeito de explicação. O culto vai continuar sendo bom, mas, as coisas vão ser modernas. A Bela falou, vai ter, a ventilação melhor. E eu acho que, se vai ter, eu imagino na minha cabeça que nos bancos vai ter, uma telinha assim, escrito as letras, as coisas, os versículos na minha cabeça. Eu amo criança, então eu gostaria que a igreja tivesse muitas crianças, para que, tendo o tempo que ela tiver criança, significa que ela vai estar aqui 20 anos depois, e mais 20, e assim por diante. Então eu espero que tenha muitas crianças. Eu também espero que ela esteja principalmente firmada na palavra, orando a Deus e apontando Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Eu penso que se a gente pudesse ver a igreja no futuro, a gente olharia para eles com um olhar de admiração, assim, no sentido de, nossa, como eles são fortes. Porque acho que a gente tem ficado tão aflito com as questões do momento, as questões sociais do momento, que são pauta de discussão na igreja sempre, à luz da Bíblia. E quando a gente está no meio da situação, a gente, às vezes, esquece de olhar para Deus. Então eu penso que a igreja do futuro vai ser uma igreja muito forte. Talvez como nós temos sido fortalecidos por Deus, e a gente muitas vezes não consegue perceber, mas eu acho que é isso, é uma igreja muito forte, é uma igreja que já soube talvez
lidar com os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Lógico que vai estar no meio de outros problemas, mas que Deus vai continuar fortalecendo, porque é isso que Ele faz, né, ao longo da história, fortalecer o seu povo. E eu acredito que a estrutura vai continuar a mesma, a arquitetura a mesma, trazendo essa imagem de ser clássico, de ser perene, né? De atravessar o tempo e continuar com o mesmo, trazendo o mesmo significado. Vai continuar ali no centro, apontando para o alto. Eu espero que a nossa igreja seja essa bênção que ela tem sido na vida de muitas pessoas, na minha vida, e que ela seja bênção na vida de toda geração que vier. Porque a nossa igreja é uma igreja abençoada, reverenda. É uma igreja abençoada. Se Deus quiser, Deus vai me dar o fim aqui, tá? Começa você que é mais antigo. Professor, corta. Pode falar primeiro também. Não sei, eu tô pensando. Eu penso a mesma coisa, né? Oro por vocês, que permaneçam firmes, né? A gente não vai estar mais aqui, mas, né? Que vocês possam levar o nome do Senhor à frente, adiante, para que mais pessoas conheçam o nome do Senhor, mais pessoas se entreguem a Cristo Jesus e que a igreja seja fortificada. Oramos e agradecemos no nome santo de Jesus por vocês e que vocês continuem o trabalho.